Eu vou falar um pouquinho sobre o manejo da dor na anemia falciforme. E a primeira coisa que me veio é por que eu vou falar disso? Por que falar de dor e anemia falciforme? Então, o que a gente sabe? A anemia falciforme é um distúrbio onde os seus portadores apresentam dor intensa e clara indicação de opioide. E quando o médico desconfia da indicação de opioide, isso causa um grande problema para o tratamento desse paciente. Ao mesmo tempo, muitos pacientes não se encaixam exatamente naquele paradigma clássico de crise vasoclusiva episódica, o que leva a problemas. E a outra coisa é que os hematos, os meninos da interconsulta que o digam, são sempre chamados para tratar dores agudas e crônicas em adultos com anemia falciforme. Muitos médicos podem não estar confortáveis com isso ou não ter um treinamento apropriado para falar de dor, para tratar dor em anemia falciforme. Então, só para a gente lembrar, a anemia falciforme é causada por uma mutação, né, uma mutação de ponto, que leva à troca de um aminoácido, o ácido glutâmico, pela valina, na cadeia da beta-hemoglobina. E essa hemoglobina beta, toda vez que ela desoxigena, ela forma polímeros e faz com que esses polímeros tornem a célula mais rígida e mudam a forma dessa célula e fazem com que essa célula seja destruída mais facilmente pelo sistema monocítico macrofágico. Então, além de você ter o eritrócito e o reticulócito doente, vamos assim dizer, a hemólise leva à desregulação do óxido nítrico, isso aumenta a inflamação, o endotélio está ativado, liberando moléculas de adesão, e você tem um dano oxidante e outros processos inflamatórios que vão participar dessa obstrução, dessa isquemia que a gente vê na anemia falciforme. Então, a polimerização da hemoglobina S faz com que você tenha células falcizadas e não falcizadas em circulação. As células falcizadas têm uma desidratação celular que piora a falcização. As células não falcizadas também podem evoluir para a desidratação celular, o que faz com que esse indivíduo tenha uma heterogeneidade de células muito grande, tendo células irreversivelmente falcizadas, e as células não irreversivelmente falcizadas. Por que uma célula é não irreversivelmente falcizada? Porque se ela chegar no pulmão a tempo de ser reoxigenada, a polimerização é revertida. Isso que a gente chama do delay time. Então, qualquer coisa que impeça que essa célula chegue no pulmão rapidamente, torna a hemácia irreversivelmente falcizada. E é a hemácia irreversivelmente falcizada, que a gente chama de CIF, que vai levar à anemia nesses pacientes. De qualquer maneira, as irreversivelmente e as não irreversivelmente falcizadas levam a microoclusão vascular, isquemia tecidual, dano tecidual, liberação de serotonina, que vai ativar nossos receptores e que vai dar dor, a liberação de íons também, a bradicinina, que também vai ativar os receptores de dor, mas também está associada ao edema na região isquêmica. A histamina também ativa os receptores de dor, e ela está relacionada também com uma manifestação de prurido, que acontece às vezes. Além disso, as fosfolipases de membrana e o ácido araquidônico vão liberar a prostaglandina e os leucotrienos, que também vão ativar a dor. E eu não consegui enxergar o que eu estou falando aqui, deixa eu trazer para cá. Aí. Ocorre liberação de citocinas, e interleucina 1 principalmente, que tem para estimular a ciclooxigenase e liberação de prostaglandinas, e a interleucina 1 a nível de hipotálamo pode levar à manifestação de febre, que é uma das manifestações que a gente vê às vezes na crise, mesmo sem infecção. Então, a anemia falciforme, ela tem uma expressão fenotípica variável entre os diferentes pacientes e no mesmo paciente em diferentes períodos do tempo. E a dor é a manifestação característica, seja ela aguda ou crônica. A dor aguda é a chamada crise vasoclusiva ou crise álgica. Então, aqui é só um quadrinho para a gente ver que eles podem ter dor de qualquer jeito. Eles têm as dores relacionadas à anemia falciforme, as agudas, que são principalmente
a CVO, né, a crise vasoclusiva, a STA, que é a síndrome torácica aguda, crise hepática, infarto intestinal, colicistite calculosa, na criança, síndrome Malpé e sequestro esplênico, a dor crônica relacionada a complicações da doença, como osteonecrose, colapso de corpo vertebral, artropatia, úlceras e as mesmas CVOs intratáveis, e dores não relacionadas à anemia falciforme, seja por um tratamento a que ele se submeteu, como prótese ou pós-operatório, seja outras causas, infecção, trauma, úlcera e por aí vai. A crise vasoclusiva é a principal causa de hospitalização em adultos, né? Mais de 90% dos casos internam por CVO e um custo anual nos Estados Unidos de 1,1 bilhões por conta dessas hospitalizações. Ela está associada a complicações graves da doença, principalmente nos 5 primeiros dias da manifestação de dor. 50% das síndromes torácicas agudas ocorrem durante a hospitalização por crise vasoclusiva. Além disso, pode ocorrer falência de múltiplos órgãos e morte súbita, e 22% das mortes são precedidas por crise vasoclusiva. E esse aumento de frequência, esse aumento da gravidade das crises é que se relaciona diretamente com uma menor sobrevida do paciente. Então, aqui é um exemplo, é a crise vasoclusiva, que é um episódio de dor aguda em qualquer parte do corpo. Na criança, o que a gente vê é a síndrome Malpé, que é uma dactilite, às vezes é a primeira manifestação de doença, e nos adultos a gente vê dor óssea ou em tecido mole, em qualquer região do corpo, sendo que ganham as pernas, os braços e a região lombo-sacra, que são as regiões mais frequentemente referidas. Tem um pesquisador americano, Ballas, vocês vão ver que quase todo slide tem referência dele, ele fala muito sobre a dor e ele descreveu as fases de dor na anemia falciforme. Então, ele refere que o paciente tem 4 fases, a fase prodrômica, uma fase inicial, uma fase já estabelecida da dor e a fase de resolução. Então, a fase prodrômica, você tem dormência, parestesia, dor leve, e laboratorialmente você vai ver aumento de células densas, que são as células falcizadas, e diminuição da deformabilidade dos glóbulos vermelhos. Na fase inicial da dor, você atinge o pico da intensidade de dor. E você tem uma ansiedade clara, um aumento de ansiedade, e pode começar a ter aumento de temperatura corporal, aumento de leucócitos e aumento de células irreversivelmente falcizadas, além da diminuição da deformabilidade de glóbulos vermelhos e diminuição de plaquetas. Na fase estabelecida, ele mantém a intensidade da dor, pode aparecer derrame articular e sinais de inflamação, e é aqui que ele tem o maior pico de temperatura, de leucócito e de células irreversivelmente falcizadas. Começa a observar aumento de viscosidade e aumento do fibrinogênio e diminuição da deformabilidade dos glóbulos vermelhos e diminuição da hemoglobina. E a fase de resolução, começa a diminuir a dor, você vai ter o pico do fibrinogênio, mas a deformabilidade dos glóbulos vermelhos volta a aumentar, as plaquetas aumentam, a viscosidade mantém aumentada, mas já não tem mais tanta temperatura, leucocitose e nem células irreversivelmente falcizadas. Então, se a gente observar aqui nesse quadrinho, isso dura mais ou menos 10 dias, tá? A crise, sem contar os dias anteriores dos pródromos. A crise vasoclusiva ela pode ser recorrente, e muitas vezes é. Você vê, os pacientes referem uma nova crise em uma semana em aproximadamente 20% dos casos, mas cerca de 50% dos pacientes vão ter uma crise em um mês daquela inicial. O que o Ballas propõe é que você mantenha um estado meio prodrômico nesse intervalo entre as crises. Tudo é uma crise só, mas que você mantenha esses pródromos e volta a ter a fase estabelecida de novo, tá?
As principais causas de recorrência que foram identificadas é uma falta do acompanhamento médico após a alta e os pacientes com asma que evoluem mais rapidamente nessa forma de recorrência. Muito bem, se eu estou com um paciente com uma história clínica de crise vasoclusiva, o que a gente vai fazer? Primeira coisa é ouvir a história do paciente. Geralmente ele sabe se a dor é da crise ou não. E você precisa dessa informação. Porque você viu, tem outras causas de dor. A gente tem que se informar sobre que medicações analgésicas ele tomou antes de ir para o pronto-socorro, porque é importante no que você vai programar terapeuticamente a partir daí. E também ouvir sobre os tratamentos que ele recebeu antes em outras crises e se foram eficazes ou não. No exame físico, a crise vasoclusiva deveria ser um diagnóstico de exclusão, ou seja, você tinha que afastar outras causas de dor e também afastar processo infeccioso. Não existe nenhum achado do exame físico que caracterize a crise. Apesar da dor ser intensa, eles costumam manter pressão arterial, frequência cardíaca e frequência respiratória normais. Lógico que você vai usar uma avaliação de dor, a principal é a escala visual analógica, e o que eu quero chamar a atenção aqui nessa proposta, que eu vou falar mais tarde, e esclarecer, é o anti-inflamatório aqui como tratamento em todas as fases da dor, tá? Eu estou chamando todo mundo de opioide, seja opiáceo, seja opioide, mas é só para facilitar a aula. Como que começou a história do uso de opioides em anemia falciforme? Na década de 60, nos Estados Unidos, só era aprovado pelo FDA para uso EV o fentanil, que só era usado em procedimento cirúrgico, e a meperidina, que era mais usada no pronto-socorro. E domiciliar eles tinham a oxicodona e o acetaminofén. Em 84, a morfina foi aprovada pelo FDA. E aí, esses autores aqui, eles fizeram um estudo com anemia falciforme. E eles viram uma diminuição da frequência de internações naquele hospital único que eles trabalhavam. Eles não perceberam que o paciente acabava buscando outros hospitais que ainda não estavam usando o protocolo de morfina, que ainda usavam meperidina. E eles publicaram uma mensagem que deve ser considerada falsa ou errônea. A morfina é o único opioide usado em crise álgica. Não, você pode usar na realidade qualquer outra coisa. Mas essa ideia de que morfina é o único opioide para você usar, vem vindo. A gente não tem estudo nenhum sobre comparação de meperidina e morfina na anemia falciforme. O que a gente sabe da meperidina é que ela é o metabólito dela, o normeperidine, ele é hepatotóxico e neurotóxico. Neurotóxico no sentido de diminuir o limiar de convulsão. Então, isso seriam razões para não se usar a meperidina, tá? Mas existem outros medicamentos que não morfina que poderiam ser usados. Então, a partir desse estudo, ficou quase obrigatório o uso de opioide no manejo da crise. Lembrando que eles interagem com os receptores opioides endógenos distribuídos no corpo, seja no sistema nervoso central e periférico e no trato gastrointestinal. E existem 3 tipos de receptores opioides, o Mi, o Delta e o Kappa, e o Mi é o que a morfina se liga, né? Apesar de todos os órgãos americanos recomendarem um tratamento agressivo com opioides na crise, esse uso de opioides em pacientes com anemia falciforme leva a uma percepção negativa por parte dos profissionais de saúde que sempre questionam se esses doentes têm adição à medicação ou não. O que se tem observado é um aumento da prescrição de opioides, que excede o crescimento populacional nos Estados Unidos, mas, por outro lado, os pacientes com anemia falciforme têm menor complicação e menor morte relacionada com overdose de opioides em comparação à população normal. A morfina, que é o opioide de escolha, ele não é um analgésico ideal, ele tem ações deletérias, ele estimula a permeabilidade vascular, ativa o endotélio, pode desencadear tolerância analgésica
E em estudos de camundongos, estimula a albuminúria e piora a função renal. Então, a grande desculpa que a gente tinha de não usar anti-inflamatório não hormonal nesses pacientes é porque eles têm lesão renal, a morfina também vai mexer no rim, tá? Então, a desculpa do anti-inflamatório não hormonal, na minha opinião, cai por terra. Existe uma relação que se discute de uso de morfina e aumento da incidência de síndrome torácica aguda. O que os autores, o que o Balas principalmente estuda é que provavelmente esse estímulo que a morfina dá da permeabilidade vascular pode ajudar na instalação de edema pulmonar e STA, principalmente quando associado a uma hiperidratação, e pode também, esse estímulo à permeabilidade vascular estar relacionado ao AVC hemorrágico. Eu não sei se vocês sabem, muitos pacientes morrem durante a crise vasoclusiva por AVC hemorrágico. Então, é uma manifestação muito grave e poderia ter relação até com o uso da morfina. Além disso, uma coisa interessante é que o uso crônico de opioides pode causar hiperalgesia. Então, você está tratando o paciente com opioide, está tratando, mas de repente ele começa a ter aumento da dor pelo próprio uso crônico do opioide. Bom, de maneira geral, como que você trataria? Você tem que considerar a crise uma emergência médica e iniciar a analgesia em 30 minutos na chegada ao PS, no mundo ideal, né? Aqui ele leva 2 horas só para fazer a ficha. Assegurar a adequação do tratamento. Você tem que saber se a droga, a dose e a rota de administração estão compatíveis com a gravidade da dor e com a idade do paciente. E também, no mundo ideal, checar a efetividade do alívio de dor, cada 30 minutos até melhora satisfatória e depois a cada 4 horas. Além disso, deveria monitorizar a cada 2 horas pressão arterial e temperatura, saturação de oxigênio em ar ambiente, frequência cardíaca e respiratória, para ver uma possível evolução para STA. Então, na presença de sinais e sintomas respiratórios anormais, dor torácica, febre, e sinais ou sintomas de hipóxia, como uma saturação abaixo de 92 ou um aumento gradual da necessidade de O2, deve levantar a anteninha da evolução da STA para a gente, tá? Por isso, esse controle deve ser feito adequadamente, que é o que a gente também não vê no pronto-socorro, né? O uso de dosagem inapropriada de opioides leva a fatalidades, como depressão respiratória ou excessiva sedação, por isso você também tem que ficar atento aos efeitos adversos do opioide, com avaliação inclusive de score de sedação, de hora em hora nas primeiras 6 horas e depois de 4 em 4 horas, o que também não dá para ser feito ou não é feito no pronto-socorro. E a hidratação? Pois é, a hidratação foi recentemente publicado, todo mundo tem acesso a essa referência 2 aqui, ó. Foi publicado agora em 2020 uma recomendação da Sociedade Americana de Hematologia em vários itens do tratamento da crise vasoclusiva, tá? E quando chega na hidratação, eles não são nem a favor nem contra, eles não recomendam favoravelmente nem contrariamente a hidratação parenteral, independente do tipo, soro fisiológico, soro ao meio, destrose. Eles acham que a hidratação deve ser feita apenas na presença de desidratação e hipovolemia. Por quê? O risco associado à hidratação vigorosa de desencadear STA não vale a vantagem da hidratação. Quer dizer, a hidratação não te dá uma vantagem tão grande que vale a pena correr o risco de desencadear STA por desidratação. Eu queria chamar a atenção de onde surgiu a história aqui do soro ao meio. Na realidade, esse autor aqui de cima é um dos que mais advoga o soro ao meio. Ele fez um estudo, uma avaliação bibliográfica, e ele achou 2 artigos que falam de soro ao meio, que é de 1973 e de 1980, tá? Então, assim, é uma referência pobre, são artigos isolados que falam que soro menos, não é nem da clínica,
que falam que soro não fisiológico, um soro mais diluído, é melhor para a hemácia. Uma revisão recentemente da Cochrane mostra que não existe um consenso e não existe nenhum estudo que mostre que um soro é melhor, um tipo de soro é melhor que outro em qualquer fase da doença, tá? Ou seja, a hidratação está meio caindo por terra, no sentido de hiperidratação para melhorar a falsização, não, acho que atualmente não deve ser recomendado. Quais são os outros tratamentos adjuvantes? Prevenção de TVP, eles têm uma tendência maior a ter trombose. Fisioterapia respiratória obrigatória, porque o desenvolvimento de STA está diretamente relacionado à ausência de fisioterapia. Laxante, se necessário, principalmente para prevenir a obstipação, que os opioides dão. Antieméticos, se necessário. Transfusão de concentrado de hemácias, não existe evidências. Você não precisa transfundir só porque o cara está com 6,5, 7 de HB. Você vai transfundir se ele tiver sintomatologia associada a essa anemia. Uso de oxigênio sem benefício clínico até o momento. Também não tem que pôr cateterzinho. Antihistamínico, que é a moda aqui no pronto-socorro. Na realidade, os opioides estimulam a liberação de histamínico e dão prurido, como eu falei na frente. Então, o uso de antihistamínico começou por conta para mitigar, melhorar esse prurido. Estudos isolados americanos mostraram um efeito analgésico em câncer do antihistamínico. Não tem estudos em anemia falciforme. No entanto, eles podem potencializar o efeito sedativo dos opioides e vale a pena, talvez, usar. Benzodiazepínicos também é um uso bastante controverso. Eles potencializam os efeitos sedativos dos opioides, mas por isso você tem que tomar muito cuidado no uso deles. Tempo de tratamento. Quanto tempo eu vou tratar esse indivíduo? Eu tenho que manter uma analgesia efetiva até a resolução do evento de dor. E a redução da dor é mais difícil se o paciente chegar com o score entre 7 e 10. A gente tem que ter perseverança e paciência nessa ocasião. Se tentar eliminar tudo de uma vez, você pode estar dando dose excessiva de opioide. Então, você tenta diminuir pelo menos para o nível 4 a 6, depois você vai retirando tudo. E o paciente deveria ser liberado só quando estivesse sem dor. No entanto, e isso é dado americano, muitos pacientes têm score 7 ainda na alta, o que não é desejável, tá? Exatamente por causa daquela recidiva do episódio. E o que interfere no tempo de tratamento? Se o paciente está viciado em opioide ou as manifestações clínicas da vasoclusão? Sim, mas eles não são os únicos fatores que interferem na frequência e duração da hospitalização. O início tardio da analgesia, se você não começa cedo a tratar a dor, pode complicar, pode ser mais difícil controlar essa dor, e isso a gente vê aqui nas condições do nosso PS, e uma analgesia inadequada, que é o temor do médico desse paciente ser viciado em opioide e não dar a dose adequada para controlar a dor. Então, é importante a gente divulgar esse conhecimento dos diferentes tipos de dor e da efetividade dos opioides para melhorar o cuidado da anemia falciforme e também a relação médico-paciente. Então, vamos fazer assim como deveria se tratar a dor. Isso aqui foi meio adaptado. Então, assim, se o indivíduo tem dor leve e moderada, ele pode fazer medidas conservadoras em casa, aumentar a ingestão de líquido, compressa crente, massagem, descanso. Pode começar anti-inflamatório não hormonal oral, como ibuprofeno. Eles dão uma dose até de 800 de 6 em 6, que é bem alta. E, se necessário, adicionar narcóticos orais, Paco e oxicodona, que eles usam lá. Então, olha só, adicionar anti-inflamatório e narcóticos orais. Tudo bem, a dor persiste, ele vai precisar de ir no médico. Então, ele chega no pronto-socorro com uma dor moderada a grave, a gente pode começar com morfina e cetorolaco, nunca sei falar o nome disso.
Essa combinação parece ser muito adequada e hidratação venosa, se necessário, com avaliação a cada 15, 30 minutos. Se a dor persiste, repetir a medicação. Se melhorar, alta com analgesia oral, que é as de cima, como eu estou falando. Muito bem, só que a dor persiste, ele repetiu várias vezes, então você tem que controlar essa dor. Então ele vai ser internado. E aí você começa com morfina e hidromorfina de 4 em 4 horas, mantém o cetorolaco, hidratação de manutenção e cuidados, como obstipação intestinal, espirometria, além de uma reavaliação frequente da dor. Então esse seria o quadrinho. E o que eu chamo a atenção aqui é que faltou dipirona. Lógico, nos Estados Unidos não tem dipirona, mas a gente pode pôr dipirona em todas as fases dessa dor aí, tá? Uma pequena porcentagem dos pacientes são responsáveis pela maioria dos atendimentos no PS. E isso os residentes já conhecem. Os residentes da clínica chegam conhecendo todos os pacientes que vão ao pronto-socorro. É lógico que esses indivíduos são mais propensos à adição, são mais propensos à alteração de comportamento e têm tolerância aos opioides, né? Muitas vezes, esses pacientes não querem simplesmente tomar morfina, eles estão indo no pronto-socorro porque querem se livrar da dor. E aí eu queria pôr um relato de uma paciente que me mandou isso aqui no WhatsApp. Ela falou que ela tinha vindo aqui no hospital com dor aguda, ficou 24 horas, mandaram para casa com morfina. Só que aí começou a aumentar a dor, continuou aumentando, ela veio no ambulatório na segunda-feira, nós encaminhamos para o pronto-socorro, fizeram exames, disseram que não tinha dado nada alterado e mandaram ela de volta para casa. Mas ela estava com dor. Aí ela fala assim, acho que não adianta ir para casa com dor. Concordo. E aí ela falou, tenho que seguir o conselho da Hemato toda vez passar no pronto-socorro daqui, mas sempre que passo aqui eles dão morfina e me mandam para casa. E isso só acontece quando eu venho aqui. Quando eu vou para outro lugar, eles cuidam da minha dor e não me deixam voltar enquanto eu não estiver boa. Essa paciente, ela me escreveu isso numa terça-feira. Ela morreu na quarta-feira em outro hospital por consequência da crise vasoclusiva, que não tinha dado nada aqui no pronto-socorro. Muito bem. Quais são os tipos de dor, então? Nós temos a dor nociceptiva, que tem a do dano tecidual, que é essa que a gente falou mais frequente, mas tem também a dor neuropática, que é um processamento neurosensorial aberrante do sistema nervoso central e periférico. E tem dor que é psicológica, ansiedade, depressão, distúrbios da afetividade. O paciente falciforme pode ter uma, 2 tipos juntos ou até os 3 tipos juntos de dor. E a gente tem que entender isso. Então, se a gente souber lembrar que ele tem um estímulo doloroso, repetitivo e intenso, no sistema nervoso isso vai recrutar mais nociceptores que estavam dormentes e vai ter uma ativação simpática no periférico. No sistema nervoso central, ele vai ter essa summation, que eu não entendi muito, não achei uma tradução legal, mas que é um aumento da intensidade da dor devido à sucessão rápida de estímulos nocivos de gravidade constante e aumentada. Ou seja, quanto mais ele ficar com esse estímulo repetitivo, intenso e doloroso, mais dor ele vai ter. E vai ter esse aumento gradual da percepção da intensidade de dor. Além disso, ativa os receptores NMDA, sensibiliza centralmente o excesso de sinais dos nossos receptores, bombardeia o sistema nervoso central, aumentando a sensação de dor. Então, eles têm um limiar de dor mais baixo, com hiperalgesia e alodínia, aumento dos campos de percepção, a hiperalgesia além da área original de injúria, e uma sensação de dor após cessar a injúria, que é aquela dor referida, que lembra, por exemplo, o cara que sente a perna quando perde a perna. É a mesma ideia. Ele continua sentindo dor mesmo quando a dor não está mais lá. Tem ativação da glia e plasticidade cerebral que interferem na dor. Então, esse impulso de dor excita neurônios que estimulam outros neurônios e dá essa percepção de dor intensa. E esse input nociceptivo altera estruturas e leva a alterações estruturais e funcionais e alteração do processamento perceptivo da dor intensa,
Por exemplo, a gente vê pacientes pós-TMO bem-sucedido que mantêm dor por várias semanas ou meses, mesmo tendo ido bem no transplante da anemia falciforme. O que eu quero dizer é, se a gente não segura esse estímulo doloroso logo de cara, se a gente deixa ele se repetindo, ele vai fazer toda essa bagunça aqui e a dor só vai piorar. E o que a gente faz quando o paciente tem esse bando de dor? Ou ele está tendo essas crises recorrentes porque a gente não está tratando, ou ele é adito ao remédio? Então, tem esse quadrinho que ele fez uma proposta sobre o que você faz com pacientes que vão ao pronto-socorro uma ou mais vezes por mês. Primeiro, você tem que ter um cuidado intensivo com ele, avaliar ele semanalmente ou mensalmente. E essa avaliação tinha que ser multiprofissional, com assistente social e psicóloga também. E identificar e corrigir as falhas no cuidado que possam estar causando essa alta taxa de internação. A parte 2 é diretamente relacionada ao tratamento da doença falciforme. Otimizar a dose de hidroxiureia, chegar perto de 30 se tolerado. Se mais de uma admissão por mês, mesmo com a dose ideal, pensar em fazer transfusão e flebotomia para baixar a AS abaixo de 50 e diminuir as crises. E se transfusão simples com flebotomia não resolver e continuar com dor, pensar até em eritrocitoférese para melhorar a dor. E no manejo da dor, evitar o uso crônico de opioides, principalmente. E se ele precisar usar, o ideal seria dosar a concentração urinária de opioide a cada 6 meses. De preferência, evitar altas doses e evitar que esse paciente... por que você está dando esse uso crônico de medicação tentando? Para evitar altas doses de opioide e para evitar o uso de opioide parenteral. O que acontece aí é se a monitorização... Você precisa da monitorização urinária, porque se ela não estiver adequada, está acontecendo ou que ele está tomando mais ou você está dando dose errada. Então, ele precisa de um aconselhamento, você precisa prescrever com menor intervalo de tempo essa medicação, aumentar a frequência de monitorização urinária e encaminhar para especialistas em adição de medicação, se necessário. Se ele continua constantemente tendo uma monitorização urinária não adequada, considerar descontinuar o opioide e, se ele melhorar mais tarde, talvez reutilizar o opioide crônico. Então, mas de qualquer maneira, vocês vão ver na fase crônica, a gente tenta não usar o opioide, porque ele não ajuda essa dor. Então, a gente tem que pensar bem no que fazer nesse paciente. Lembrando, de novo, o uso crônico de opioide pode causar hiperalgesia. Recentemente também foi feito um guideline sobre dor crônica e anemia falciforme. Então, o que é dor crônica e anemia falciforme? É a presença de dor na maioria dos dias dos últimos 6 meses. E essa dor pode ser sempre no mesmo local ou em múltiplos locais. Então, ele precisa ter, além dessa manifestação, pelo menos um dos sinais abaixo na região da dor relatada. Quando você palpa a região, ele tem dor focal ou aumento de sensibilidade. Na movimentação da região da dor focal, apresenta diminuição de amplitude de movimento ou fraqueza na região da dor, a úlcera, que seria a causa da dor, evidência de alteração hepatobiliar, como colelocolitíase, ou esplênica, como infarto esplênico, que seriam, nesse caso, as causas de dor crônica, evidência de infarto ósseo ou osteonecrose, e ausência de outro diagnóstico que justifique a dor. Então, eu só quero lembrar que a gente tem 5 ou 6 pacientes, se não me engano, que têm artrite reumatoide. E levou muito tempo para dizer que elas tinham artrite reumatoide além da anemia falciforme. Então, outro diagnóstico justificador tem sempre que ser pesquisado. Então, como eu mostrei lá na frente, mas só para voltar, a dor crônica pode ser devido a complicações da anemia falciforme, como úlceras, osteonecrose. Pode ser uma dor crônica sem contribuição dessas complicações e pode ser uma dor mista.
Ele tem a osteonecrose que dói, mas também tem outras dores em outras regiões que doem cronicamente. Então, a dor crônica, quando é dor relacionada principalmente à osteonecrose, eles usam muito a duloxetina, que é um antidepressivo, usado em dor neuropática e fibromialgia, e anti-inflamatório não hormonais. A dor de causa não relacionada à anemia falciforme tem a gabapentina e a amitriptilina. E, mesmo que ela for relacionada ou não à anemia falciforme, não é recomendado terapia opioide crônica e não é recomendado esquema de transfusão crônica. Tá? Apesar daquele quadrinho ali do cara da... Mas ali era dor aguda, né? Eu que estou falando besteira. Então, a anemia falciforme, a gente tem um problema no pronto-socorro, porque eles são estressantes, né? São cheios de gente, barulhentos e estressantes. E o pronto-socorro tem a demanda urgente que prioriza casos de risco de vida ao invés do tratamento da dor. Então, essas prioridades dificultam a adesão das equipes de emergência a protocolos básicos de atendimento de crise vasoclusiva. E isso não tem muito como mudar. Então, seria necessário que a gente tivesse uma abordagem integrada, controlar essas condições subjacentes, modificar respostas psicológicas, otimizar o apoio social, que é o mundo ideal de novo, para garantir um tratamento seguro, eficaz e imediato da dor aguda, além do controle apropriado da dor crônica. Então, voltando à minha pergunta, por que falar em anemia falciforme e dor? Esses pacientes com síndromes, outros pacientes com síndromes associadas à dor, fibromialgia, osteoartrite, AR, raramente são tratados em pronto-socorro ou requerem admissão hospitalar. Mas a anemia falciforme e a dor que acompanha a anemia é única e ela deve ser considerada desse modo. Acho que esse é o último, para variar, eu não usei o tempo todo. E agora, como é que eu saio aqui? Volto para lá. Estou perdida. Onde está parar a apresentação? Cadê? Lá em cima. Normalmente é lá em cima, né? Aqui? Vermelho. Legal. Obrigada. É isso, eu sou muito rápida, desculpa, gente. É bom que dá tempo para discussão, né? Às vezes tem que perguntar aí também. Posso começar, Estela? Pode. Só para aquecer os tambores, exato. Não, mais curiosidade, tem várias perguntas. Na verdade, os casos recorrentes, né, esse pessoal que vem e volta e vai sempre, existe algum estudo convincente para a prevenção de trombose nesse pessoal? Estudo recente? Não. Mas você recomenda a prevenção de trombose? Eu recomendo... Cronicamente, né? Não na fase aguda. Que vai ficar internado. Só. Para casa, não? Não. Mesmo aqueles recorrentes? Mesmo aqueles recorrentes. Por que eu estou perguntando isso? Na verdade, assim, os mecanismos não são exatamente os mesmos, mas na anemia hemolítica autoimune, como você bem sabe, mais para esclarecimento geral, atualmente, principalmente na frio, a morte principal é por trombose, né? E aí você tem um quadro de hemólise intravascular também, que está acompanhando a dor em geral na crise vasoclusiva. Por isso a pergunta, mas não existe recomendação para isso. Não. Tá. Deixa o pessoal perguntar, depois eu tenho outras perguntas. Cadê o pessoal perguntando? Eu não pergunto por enquanto, não. Nenhuma, né? Então faz, Bodinho. Então eu vou continuar. Você não comentou sobre a hidreia. Como é que está o papel da hidreia para evitar essas crises de dor recorrente, já que teoricamente se aumenta a hemoglobina fetal, ele vai ter pelo menos vai ter menos hemólise. Como é que é considerado isso? Porque
o indivíduo adulto, não a criança que teve lá síndromes vasoclusivas cerebrais repetidas, o adulto. Esses recorrentes têm tomado hidreia? Como é que está isso para evitar a crise dolorosa? Então, na realidade, você tem que otimizar a dose de hidreia, né? Então, é o que eu falei naquele desejinho lá. Você otimiza a dose, aumenta a dose o máximo possível para tentar segurar. É uma das coisas que a gente faz mesmo. Mas tem paciente que nem assim. Eu tenho uma paciente, todo mundo lembra dela. Eu otimizei a dose de hidreia, eu iniciei transfusão para baixar F, fiz as duas coisas ao mesmo tempo e ela continuou indo no pronto-socorro. Ela parou agora com a Divecal lá, que você falou, o remédio novo, o critalizumab, que ela está tomando, e agora ela parar as crises, ela não tem ido no pronto-socorro. Mas a crise recorrente é muito complicado mesmo. Continua? Tem pergunta aí? Não, ele já sabe. Não, eu queria fazer, eu não quero defender, mas eu queria lembrar o seguinte. Você sabe bem, Stella, que você já viveu lá e muitos de nós já viveu lá. Um pronto-socorro americano não consegue fazer isso aí em meia hora, não, viu? Quer dizer, eles são tão confusos como a gente. Não, mas é o que eu estou te falando. Tudo que eu escrevi não é só daqui. Quem já viu um pronto-socorro nos Estados Unidos fica louco. Né? Interessante o seguinte, né? Na verdade, isso que você comentou, e é verdade. Quer dizer, o pronto-socorrista está mais preocupado com morte do que com dor. Agora, isso prova que se a gente tivesse, como muitos países têm fora do Brasil, hospitais especializados, né? Então tem o hospital de ortopedia, hospital disso, daquilo. Você veja que se nós tivéssemos, alguns hemocentros do Brasil fazem pronto-socorro de anemia falciforme, isso teria um benefício grande, né? E aí mostra, acho que a Sandra não está aí, ela não vai me bater, mas mostra como os lobbies funcionam, né? Você tem aí no Brasil quantos? 10 mil hemofílicos, e eles são tratados pelo especialista e raramente vai no pronto-socorro, e quem vê logo é o especialista. E a anemia falciforme, que nós temos milhões, não tem, né? Essa questão é bem assim. A Jamaica, por exemplo, tem um dos melhores atendimentos à anemia falciforme. Eles têm um hospital dia que chega lá e o paciente é atendido só no hospital dia da anemia falciforme, entendeu? E, tudo bem, a Jamaica é pequenininha, né? Não é o Brasil. Mas eu concordo. E tudo isso que eu escrevi não é só opinião minha, é a opinião dos americanos escrevendo também, não é? Acho que o Pedro tinha uma pergunta, né, Pedro? Tinha, assim, na linha do que o Bordim falou, o uso na crise de dor também de prevenção de trombose, tipo enoxaparina. Prevenção de trombose? Sim, na crise de dor, sim. Na crise internado, sim. Isso que eu queria saber, Esther. Tem uma pergunta séria. Da R2 da clínica, né? Você viu, né? Então, é a Vitória. Pode haver desvio na leucocitose. Eles, em geral, o paciente que não está bem controlado com hidreia, eles podem já ter leucocitose com desvio pela própria anemia falciforme. Mas na crise, isso aumenta mesmo. Então, pode ter leucocitose sem infecção na crise vasoclusiva. Que é o que eu falei, aumenta leucócito com desvio. E esse caso que você contou, Stella, da paciente que morreu, eu lembro que a gente já discutiu isso outras vezes, né, em relação a conversar com o PSPS da clínica e tentar melhorar aí a maneira como eles enxergam os pacientes Você já teve várias reuniões, não foi, com o pessoal da clínica para essa condução inicial?
Na realidade, eu não tive muita reunião com o Não, pessoal da clínica tinha mesmo, entendido não. que tinha tido no passado, assim, para essa educação aí por conta do atendimento do falciforme. É. Eu acho assim que até está melhor, viu? Eu Uhum. não posso nem reclamar. Eu acho que eles melhoraram muito o atendimento. Mas teve essa. Eu sei de. É que alguns casos vêm me reportar, mas teve pelo menos 2 casos que eles deram alta e que morreram 24 horas depois da alta. Teve o recente uma, mas essa pediu alta e morreu em outro hospital 24 horas depois. Então, assim, o que eu quero chamar a atenção, os 5 primeiros dias da crise realmente são os mais importantes, é onde ocorrem as piores complicações. E a gente tem que ficar meio atento a isso. Mas, de modo geral, o pronto-socorro está melhorzinho. Não dá muito para reclamar, não. Já foi bem pior. Ô, Estela, como é que você vê o uso de anti-inflamatório por causa do risco da insuficiência renal nesses pacientes crônicos? Então, o Balas, que é o da dor lá, que só fala de dor, ele fala, se a creatinina está abaixo de 1, usa em curtos períodos de tempo, usa 5 dias, e usa. E o Stenberg usava muito o ibuprofeno também. Então, aí veio esses trabalhos com o ratinho falcêmico, que mostrou que a morfina aumenta isso da lesão renal. Então, tanto faz, entendeu? No fundo, se o uso do anti-inflamatório junto pode ajudar a controlar melhor a dor, porque ele está tendo uma inflamação, afinal, naquele local, né? Eu acho que tem que usar sim. Eu acho. Eu acho que tem esse mito da lesão renal, mas a morfina também dá? Qual a vantagem? Eu acho que é isso. Ela. Oi. Primeiro, parabéns pela aula, nossa, incrível, que privilégio a gente assistir isso aí. Então, minha pergunta são duas, na verdade. A primeira era, bem, vendo aquele gráfico lá do Balas, que você tem alguma coisa como 3, 5 dias que o paciente tem um nível de dor 10, isso realmente é assustador, eu realmente nunca tinha visto nada parecido. E eu queria entender, assim, e um outro fato era esse pessoal que tem CVO, metade deles em um mês recidiva, né? Eu queria entender, em termos gerais, assim, qual é a frequência, então, que em geral um paciente tem essas crises agudas. E a segunda pergunta era bem parecida com o Bordinho, assim, dado que no Brasil você tem dipirona, né, e nos Estados Unidos não, como é que vocês percebem a diferença entre ibuprofeno e dipirona? É mais interessante? O que vocês acham? Então, esses pacientes, alguns pacientes têm crises bastante frequentes, né? E é aí que entra a hidroxiureia. Quando ele tem necessidade de procurar pronto-socorro pelo menos 2 vezes nos últimos 12 meses, você indica a hidroxiureia, é a indicação dele. E com a hidroxiureia isso diminuiu bastante, mas sempre tem aqueles pacientes que escapam dessa rotina. Então, a gente tem paciente, tem um que está vindo no pronto-socorro, ele veio 16 vezes no último mês. Ele quase dormiu no pronto-socorro. Mas esse menino, ele está com um problema que eu acho que é mais tem psicológico e social. Eu não acho que é adição à droga, não. Mas eu acho que ele tem uma questão social e psicológica que precisa ser tratada. E eu não consigo porque ele não chega no consultório, aqui no ambulatório. Essa é a primeira. A segunda, só me lembra qual que é a pergunta. Acho que a diferença entre os anti-inflamatórios, né? Se você sente a diferença. Olha, eu acho a Novalgina excelente para tirar dor. Excelente, não tenho dúvida. Mas você tem um componente de inflamação que dá dor também. Então, eu acho que dá para usar dipirona, dá para usar anti-inflamatório e dá para usar morfina. Dá para usar as 3 coisas, sabe? Na dor forte, lá do 10, eu usaria as 3. Eu daria um anti-inflamatório bom de horário e a morfina e a dipirona intercaladas. Eu acho que tem que usar as 3, porque elas agem em locais diferentes e complementa e fecha a dor. Tem uma pergunta aqui também,
Eu vou ler. Costumamos ver do João, né? Hiperhidratação no PS, balanço hídrico positivo e, por vezes, uma dependência de O2. Como avaliar o uso de furosemida nos hiperidratados sem piorar a dor? Então, João, eu acho o seguinte. Eu acho que a gente tem que começar a parar com essa hiperidratação do PS. A primeira coisa, a recomendação atual não é mais hiperidratação, é só hidratar se ele precisar, ele estiver desidratado ou se ele estiver hipovolêmico. Se você está com balanço hídrico positivo, você tem que tirar, porque o risco dele fazer edema pulmonar e fazer STA, síndrome torácica aguda, é muito alto. Então, eu acho que tem que usar furosemida, tem que ter cuidado com a furosemida, porque ele já urina mais do que o normal, e não acho que isso vai piorar a dor, não. Quanto à dependência de O2, por que eu estou sendo chata no ambulatório de fazer oximetria no ambulatório? A gente tem que ver o basal do paciente. Se ele tem um basal de saturação de 93 e chega no pronto-socorro com 90, ele não está dependente de O2, tá? Então, assim, o problema é que chega no pronto-socorro com 90 de saturação, o pessoal fica tudo histérico. Vamos... Não, devagar. O normal dele era 93, gente. Ele está perto do normal. Tá? Então, eu acho que a dependência de O2 depende da gente ter um ambulatório bem feito, com oximetria de todo mundo, para dizer qual é o basal de cada um deles. Para quando ele chegar no PS, o PS ter essa informação. Não, esse aqui tinha 98, tá com 90? Pô, ele precisa de O2. É diferente. Eu acho que a gente tem que ver isso. Estela, até que ponto, considerando, você mesmo mostrou isso para nós, que o nosso falciforme vem de uma região da África diferente, os haplótipos são diferentes, a nossa hemoglobina fetal, na minha tese de mestrado, também mostra que é mais baixa do que os americanos. Sumiu, Gordinho? Até que ponto você que a gente deve modificá-la aqui? Só deve ter casos em que a anemia é sintomática. Plenamente de acordo. Só que tem uma diferença. Qual é o basal comparado ao dos americanos? O nosso falciforme vive com hemoglobinas mais baixas, considerando essas diferenças de haplótipo, e daí seria mais aceitável transfusão do que os protocolos americanos? Entendi. Bordi, depois da hidroxiureia, isso aí virou tudo uma bagunça. Porque agora os pacientes estão quase todos se mantendo acima de 8 de HB com a hidroxiureia. Tá? Então, eu não sei. Qual que é o risco da transfusão, na realidade, que eles falam? É que se você aumenta muito a hemoglobina desse cara, você aumenta a viscosidade, você pode piorar a bendita da crise vasoclusiva. Então, na crise, eu acho até que tem ocasiões que a gente tem que transfundir, sim. Mas não é aquela coisa de... É sempre assim, é para 8, 9, não precisa muito acima de 8, 9, eu acho. Porque se você for acima muito de 8, a chance de hiperviscosidade é pior. Então, assim, resumindo, o que eu tenho visto, a gente tem um HB mais baixo mesmo, mas com hidroxiureia a gente está mantendo acima de 8. Então, eu acho que era isso que eu queria falar, não sei. Respondi? Sim, respondeu, eu concordo com você. É que a gente pode ser restritivo, o que eu acho correto, mas muitas vezes, como você falou, um pouco mais permissivo, dependendo no tratamento caso a caso, né? Quer dizer, eu não sei se você está conseguindo dar hidroxiureia para todos os adultos. Se você consegue, ótimo, essa hemoglobina fetal vai subir, a hemoglobina também. Agora, o foco seria se a gente tivesse um tratamento para diminuir essa inflamação, né? Mais adequadamente por alguma via ali de inibição da inflamação. Essa tese que o Bruno Leal está fazendo comigo e com você vai ficar interessante,
mas não chega no ponto do que fazer, porque, só para o pessoal entender, essa leucocitose que ocorre, então existe uma neutrofilia. Só que esses neutrófilos, que nem eu mostrei naquela minha apresentação, provavelmente eles são neutrófilos de baixa densidade, o low density leukocyte. Então, eles causam mais inflamação. Se a gente pudesse transformá-los em high density ou então inibi-los, seria muito interessante, porque daí você trata a causa e não a consequência. Vamos ver o que vai dar. Legal. Mas gostei da aula, viu, Estela? Confesso que eu esperava menos pelo tema. Ficou muito bom. Que bom. Bom. Mais alguma coisa? Tem mais alguém? Não. A Sandra mandou privado. Obrigado, Estela, pela excelente atualização, mas acho que foi privado para mim. Então. Muito obrigado. Então tá bom. Bom. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, boa semana a todos. Tchau. Boa